O casal que divide a Netflix é isso, é um casal unido e vai permanecer unido. Nada muito simples pra não parecer pobre, nem nada muito caro pra não ser roubado. Netflix tá querendo me dizer alguma coisa? Por que a Maria Joaquina sumiu? Porque eu não tinha muita data pra gravar. Oi, fãs da Netinha, como é que vocês estão? Eu sou a Larissa Manoela e eu tô na Netflix com série, com novela, com filmes, tem Carrossel, Cúmplice de um Resgate, até filme com o Selton Mello, gente. E hoje eu tô aqui porque Netinha me convidou pra mostrar um lado muito pessoal meu pra vocês, tá? O meu perfil na dona Netflix, tá? Então eu vou comentar aqui com vocês um pouco do que eu ando vendo, o que eu tô assistindo, o que eu deixei de assistir, o que eu não gostei e até o perfil que eu escolho. Então fica aqui nesse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e já deixar o like. Já estamos aqui dentro do meu perfil. E antes da gente começar a navegar, eu vou começar a procurar aqui o meu nome, gente. Coloco meu nome aqui na busca. Eita, como aparece! Gente, tem muitas carinhas de Larissa Manoela aqui, hein? Principais sugestões, vamos ver quais são os títulos? Começando por modo avião. Ai, gente, esse tem meu coração todinho. Bom dia, pessoal! Ó, acabei de acordar, mas já tô aqui com vocês, hein? Filha, vamos... Porque, além de ter sido um filme muito especial e o meu primeiro filme original Netflix, que fez história, não é mesmo? Rodou esse mundo todo, um dos filmes mais assistidos de língua não inglesa no mundo todo. Eu conheci meu marido, gente. Quem diria que a gente vive o nosso modo avião 2, não é mesmo, André Luiz Frambá? Gente, Ana e João nasceram aqui quando a gente contracenou juntos e éramos amigos. E aí, anos depois, esse modo avião passou a ser de verdade. Coisa mais linda, não é mesmo? Eu sou muito fã desse título. Inclusive, ele fica na minha lista, tá? Já vou dar essa dica, porque eu amo poder voltar e reassistir os meus trabalhos. E esse tem um gostinho especial, porque agora eu assisto com o André do meu lado e a gente fica lembrando as coisas que a gente viveu nos bastidores. O burnout da gata. Vou falar pra vocês essa curiosidade. Uma das cenas mais intensas que a gente teve no processo da gravação é o momento em que a Ana descobre que a vida dela virou de ponta cabeça enquanto ela tava lá na fazenda, né? E aí ela sai chorando, desesperada, querendo voltar, quase atropela o João. E aí, nesse dia, gente, muitas emoções. Começamos a gravar cedo, fomos até de madrugada, chegou o momento da cena de choro, a gata não chorava. Só pra lembrar pra vocês, a gente é ator, a gente chora, mas não é tão fácil assim, tá? Você não liga um botão e fala, chora aí! Às vezes não sai. E aí, André, na época, já super me dando esse apoio, essa força, e como parceiro de cena me ajudou muito a entender que tava tudo certo. No dia seguinte a gente voltou, conseguimos rodar a cena e teve um resultado incrível. Então esse foi um momento muito importante pra eu entender que tá tudo bem, às vezes a gente não tá bem e que a gente não pode forçar além dos limites do nosso corpo, não é mesmo? É isso aí, história pra contar. O segundo título que tem aqui, gente, As Aventuras de Poliana. Olha só, olha a carinha dela, gente. Esse aqui é 564 episódios? Gente, quando vocês falam que vocês assistem em looping, é porque é em looping mesmo, né? Porque é enorme. Temos aqui, ó, o palhaço que eu falei pra vocês, gente. 2011, 1h30, minha estreia no cinema. Eu tinha, gente, 9, 10 anos. E eu era muito pequenininha. E eu fiquei muito tempo fora da minha realidade de escola e rotina, porque a gente rodou o longa 3 meses em Minas Gerais. Então a gente ia viajando conforme o filme também ia viajando, né? Eu era a única criança, eu tinha pouco contato com outras crianças da minha idade, mas eu vivia num circo, né? Então eu acho que na minha cabecinha eu ficava assim, gente, é trabalho, tem muita responsabilidade, mas é divertido isso aqui. E o diretor, né, e que atuava junto com a gente, Selton Mello, ele me dirigia de palhaço, então assim, eu entendi que ele era o meu diretor, mas ao mesmo tempo ele tava de palhaço, então era uma diversão, ele me carregava embaixo do braço e a gente viveu uma experiência muito incrível. Esse filme foi premiado também, então ele marcou assim a minha carreira de uma maneira muito importante. Vamos ver o próximo, Diários de Intercâmbio. Ah, esse filme é uma graça, gente. Eu sempre sou parada em voos internacionais por comissárias falando, eu amei aquele seu filme Diários de Intercâmbio na Netflix. Olá,
senhora gostaria de uma viagem dos sonhos? Eu ia amar viajar o mundo todo, conhecer diversos países. O Brasil é o meu país favorito. Porque você faz uma au pair e depois você vira comissário. Eu falei, ele é uma graça mesmo, né? E a galera se identifica, quem gosta desse universo de sair da sua zona de conforto, de viver um intercâmbio. Principalmente os comissários, né, que estão nessa vida sempre voando. É tão legal, eu adoro. E eu gosto desses dois títulos, né, que é Modo Avião e Diário de Intercâmbio. Ou seja, o negócio de viagem, ele captura a Larissa Manoela nas histórias. Vocês puderam ver, né? E aí, temos aqui... Gente, Carrossel a gente pode dizer que nunca mais saiu do top 10 da Netflix. Ele é eterno, né? Em que série você vai entrar? No terceiro ano. É na nossa classe! Tanto faz. Eu só tô estudando nessa escola porque meu pai me obrigou a estudar aqui. Mas eu não sou obrigada por essa... gentinho. Porque essa novela, ela não tá à toa no top 10 da Netflix, tá? Ela não é à toa a novela favorita dos jovens, não tá à toa passando de geração pra geração, porque além de ser uma preciosidade, ela carrega o próprio meme vivo. Então assim, a Maria Joaquina ela tem vários. E o meu preferido tá logo no primeiro capítulo, que é nada muito simples pra não parecer pobre, nem nada muito caro pra não ser roubado. Um beijo. Foi muito incrível, de uma fase muito importante, muito especial na minha vida. E a Maria Joaquina, ela é sim e sempre será a personagem da minha vida. Então isso é muito legal e que bom que ela segue aí, ó, firme e forte na Netflix pra gente seguir assistindo. E eu agora tô me divertindo, me vendo, gente, fazendo tudo que a gente fazia na novela. E aí a gente tem títulos aqui que estão chegando, né? Aqui, vamos botar o receber aviso, porque temos que assistir Carrossel 2, o Sumiço de Maria Joaquina, que tá chegando na Netflix, gente. E o Carrossel 2, o Sumiço de Maria Joaquina, curiosidade pra vocês. Por que a Maria Joaquina sumiu? Porque eu não tinha muita data pra gravar. Vamos tá falando a verdade? Vamos tá falando a verdade. Porque eu tava o quê? Em cúmplices de um resgate. Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que sumir com a Maria Joaquina e gravar todas as diárias da Maria Joaquina praticamente num único dia. Então foi muito engraçado, porque realmente a história se desenvolve através de Maria Joaquina sumiu, pra onde ela foi, vamos atrás dela. E a verdade é que eu já tava vivendo Isabela e Manuela, ou seja, a vida da atriz, ela, se a gente não tiver com a terapia em dia, com tudo organizado, realmente dá pra dar uma confundida. Tem uma coisa que eu gosto na plataforma, é o que ele nos indica, né? A plataforma nos indica. Por exemplo, filme de dramas brasileiros, comédias teen, filmes emocionantes. Eu amo filmes emocionantes, gente. E aí vamos ver quais os títulos aqui que eles me recomendam. Olha isso aqui, personagens esquisitões. É só na Netflix que a gente tem isso, gente. Filmes dirigidos por mulheres, amei. Girl Power, aqui ó, tem vários. Dançarina Imperfeita, eu amei. Com a Sabrina Carpenter, fofinha. Vamos ver o que tem mais aqui. Romances hollywoodianos. Vou falar de A Barraca do Beijo porque esse é um dos meus filmes favoritos que tem na Netflix, gente. Eu amei o 1, o 2, o 3. Eu assisti, eu me emocionei, eu me envolvi. Eu amo esse filme. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ah, tem uma coisa que eu gosto também, ó, é ver os títulos que ele me recomenda, porque eu acho que inconscientemente ele tá me causando me instigando, vamos dizer assim, me instigando a fazer uma coisa parecida. Por exemplo, De Repente 30. Filme icônico, não é mesmo? Será que Netflix tá querendo dizer que já que eu estou com 25 anos, daqui 5 anos eu posso fazer De Repente 30? Trazer um pouco dessa energia aí do De Repente 30? Eu acho que sim, porque esse é um filme muito legal. De 2004, eu tinha 3 anos na época. Sim, Gen Z, anos 2000, pois é. E aí, gente, eu gosto disso, porque aí eu revejo e eu falo, cara, eu faria. Sabe uma coisa que eu adoro fazer? Assistir as séries e poder me imaginar fazendo aquele personagem. E aí eu vou trazer esse assunto aqui, que é o meu ícone. Que é, vamos ver qual que tá aqui? A Nancy. Por quê? Larissa Manoela já se imaginou fazendo uma personagem assim. Quando eu assisti Stranger Things, eu fiquei entre Eleven e Nancy. Mas, realmente, no momento, eu tô tendendo mais pela Nancy. Eu amo essa personagem, gente. O desenvolvimento dela, da primeira pra quinta temporada, é um salto tão interessante que você vê ela depois ali liderando o grupo, tipo, empoderada, à frente da galera, tipo, vamos sim enfrentar o Vecna, o Demogorgon e tudo. É muito interessante, essa personagem é uma das minhas favoritas. E aí, falando sobre ícone, gente, a gente pode passar aqui e ver o meu histórico, né? Que ele é, assim, não sei se vocês querem tirar a própria conclusão de vocês. Porque, assim, ele é bem diverso. Entendeu? Ele, assim, tem duas Millie Bobby Brown, uma pequenininha como Eleven, daí tem a outra Millie Bobby Brown aqui um pouco mais velha. Aí tem a Nancy. E aí, assim, gente, vocês podem tirar a própria conclusão de vocês, né? Tem a coelhinha, tem aqui o homem do Avatar. Eu amo essa série. Inclusive, ansiosa pelo que vem por aí. Porque, gente,
foi muito incrível, né? Ai, eu não aguento criança atuando. Eu acho que é porque eu lembro de quando eu atuava criança também. Então, assim, pra mim, Stranger Things, Avatar, é o tipo de série que eu olho e falo, gente, olha que genial as crianças atuando. E como será? Eu sempre fico pensando nos bastidores, como tá a vida dessa criança e tal. E aí tem também, né, Outer Banks, tem Elite, aqui tem um misto, né? E assim, ultimamente, eu troquei a Eleven na última temporada pela Nancy. Então, acho que é isso. Eu tô aqui com a Nancy como meu ícone. Mas, gente, olha o tanto de perfil interessante. Eu tô falando do meu perfil, mas vamos tá falando do perfil do André também? Que é a foto de um cavalo? Sim, do The Witcher. A pessoa que só tem um ícone. Eu acho interessante, que isso diz muito sobre ela, que é pessoa equilibrada, entendeu? Só o cavalo, tem uma plena certeza. O marido, entendeu? Aqui, ó. É uma certeza plena absoluta. Maravilhoso. Agora vamos voltar aqui pra tela inicial e ver o que Dona Netinha está me sugerindo. Temos aqui na tela principal o meu ano em Oxford, que já está na minha lista. Ou seja, vou assistir com certeza. Ele já foi lançado, né, no ano passado, eu ainda não assisti, porque eu sou daquelas que eu vou colocando na lista. E vou colocando na lista. E aí, a hora que eu vou assistir, eu falo, qual que eu vou assistir hoje? Não sei, me perdi já. Eu gosto também aqui de ver as principais escolhas do dia pra você. Eu acho interessante que, assim, o casal, ele vai se... Como eu falei que às vezes eu coloco um pouco do meu perfil no perfil do André, tem bastante do André aqui no meu perfil. Spirit, que é o desenho de cavalo. Zoe e Raven, que é de cavalo. Bom, realmente, assim, a gente tá... Os meus títulos vão pra ele e os dele vêm pra mim, as sugestões. Esse é um casal, né? O casal que divide a Netflix é isso, é um casal unido e vai permanecer unido. Dramas adolescentes para a TV sobre a vida na escola. Netflix tá querendo me dizer alguma coisa? Temos aqui Sex Education, Com Carinho Kitty, The Vampire Diaries, Teen Wolf, 30 Reasons Why, que eu já assisti, Rebelde. Ai, Rebelde, gente, eu jamais esquecerei. Eu era muito fã de Rebelde. Meu aniversário de 5 anos foi do Rebelde. O meu primeiro crush foi Christopher Uckerman. Sim, tudo de Rebelde, assim, era uma coisa... Que batia forte no meu coração. E, gente, Aquamarine, vamos falar... Eu tô nostálgica, né? Eu tô vintage. Tá aqui 2006. Ai, gente, eu tenho muita saudade dessa estética dos filmes. Ai, Netflix, vamos fazer um assim? Vamos fazer uma coisa assim? De volta, trazer? Isso. Ai, gente, aqui, ó, tem também novela que era do SBT que foi pra Netflix, Carinha de Anjo. Vamos falar que Chiquititas eu não fiz? Preciso falar isso, gente, que a galera vem e fala assim, eu amava vocês, Chiquititas. Eu falo que eu não fiz. Fiz o Carrossel, que Chiquititas veio depois do Carrossel. E eu cantei na trilha sonora de Chiquititas. A galera se confunde um pouco, mas eu fiz Carrossel, Cúmplice de Resgate e As Aventuras de Poliana. Todas essas novelas na Netflix. Vamos ver o que mais? Comédias dramáticas e engenhosas para a TV. Gente, eu tô amando que no top 10 em séries hoje tem em primeiríssimo lugar Todo Mundo Odeia o Chris. Netflix, vocês... entregaram tudo, trazendo Todo Mundo Odeia o Chris. Sensacional. Sugestões que você vai adorar. Meu ano em Oxford, tava em primeiro lugar lá, já na parte principal. Emergência Radioativa, eu tô doida pra ver, gente. Nova série da Netflix, incrível, bombando. E Johnny Massaro como protagonista, maravilhoso. Meu parceiro de cena também, já contracenei com ele. Maravilhoso. Ele tá arrasando e eu tô doida pra ver o filme que ele tá rodando agora na Espanha junto com o Rodrigo Santoro, que a Netflix já compartilhou as imagens e eu tô ansiosa pra ver. Fé para o Impossível. Olha, gostei. Falei que eu gosto de me emocionar. Aqui, ó, a Netflix já me mandou. Me mandou as Chiquititas, que eu tô falando aqui pra vocês. O Pior Vizinho do Mundo. Interessante esse título. Legal. Vamos ver o que é. Eu gosto sempre de ler a sinopse pra entender se realmente faz sentido, se Netflix arrasou ou não faz sentido pra mim. Decepcionado com o mundo e cansado da dor do luto, um aposentado rabugento planeja pôr um fim nesse sofrimento. Mas tudo muda quando conhece uma família cheia de vida. Esperançoso. Gostei. Achei interessante. Será que ele é o pior vizinho do mundo mesmo? Ai, vou colocar aqui então na minha lista em Netflix, vou aceitar essa dica. Coisa de avião, Manifest. Um avião decola, mas só aterriza 5 anos depois? Os passageiros já dados como mortos não envelhecem um dia sequer. E isso é só o começo desse sucesso mundial Netflix. Minha lista. Botei. Gente, legal esse título, hein? Falei de avião aqui, Netflix já mandou logo esse. Gostei. Ó, The Vampire Diaries, The Good Doctor. Vamos falar sobre títulos que eu comecei e parei? 4 temporadas, né? Eu fiz Lully, como vocês sabem, que tá na nossa Netflix. E aí, eu fui estudar um pouco desse universo, né, da residência e tudo mais. E aí, eu assisti um pouco de The Good Doctor, assisti Grey's Anatomy. Mas podem me julgar, eu abandonei ambas.
Me perdoem, me perdoem. Mas é porque assim, eu fui vendo, fui entendendo, e aí chegou um momento que eu falei, tá, o estudo tá completo. E aí, ao invés de eu voltar só como telespectadora, eu abandonei. Pois é, podem me julgar por isso. Vamos ver o que mais que tem. Rebelde Já Vi Tudo, Vestida pra Casar. Eu gosto desse tema, né? Vídeos dos nossos casamentos, na Tailândia, dentro de casa. Jane foi madrinha de vários casamentos, mas nunca subiu no altar. Agora ela enfrenta um grande dilema, planejar o casamento da própria irmã com um homem que sempre amou. Uau! Esse aqui é clássico e eu nunca assisti. Vou colocar na minha lista. Adorei Netflix, eu adoro esse tema. E agora eu tô num momento da nossa vida, eu e André, que a gente tá casando os nossos padrinhos de casamento. Então nesse ano tem 3. Tá? Então a gente tá pensando aí, né, em vestido de madrinha e fazendo agora a nossa parte por todos que já fizeram por nós. Ai, coisa linda. Então eu vou falar pra vocês dos meus assistidos recentemente. Vamos falar sobre isso? O último filme que eu assisti foi Inexplicável, eu chorei muito, um filme muito emocionante e lindo. E aí vamos tá falando aqui, ó, como eu falei do método, né, a pessoa que segue a risca ali. Eu reassisti todas as temporadas e todos os episódios de Stranger Things pra poder assistir a última temporada. Então aqui a gente tá numa ordem absoluta, tá? Capítulo 7, a ponte, capítulo 8, o mundo, capítulo 6, o mergulho, capítulo 6, a fuga, capítulo 5, e das temporadas, tá? Da quinta até a primeira, porque a gente foi assistindo em ordem, né? Então tem aqui absolutamente todos os episódios do Stranger Things em ordem. Ah, gente, tem aqui Ilhados com a Sogra, que eu adoro. Aí tem no meio aqui, dos assistidos recentemente, Modo Avião de novo. Eu não falei pra vocês que eu volto pra assistir? Aí a gente assistiu recentemente, lembrou de várias coisas, assistimos Ilhados com a Sogra, que é uma graça, gente, eu adoro esse programa. E a Fernanda Souza entrega tudo, né? Eu amo a apresentação dela, é muito perfeita. Aí tem aqui A Paris Errada. Que filme bom, gente. Vamos comentar sobre isso. Eu amei. Miranda Cosgrove arrasando. E um filme de romance, né? Pra fazer a gente suspirar. Esse aqui foi um dos filmes que eu assisti com o André. A gente falou, podia ser a gente fazendo, hein? Podia ser a gente fazendo, é muito legal. E a gente amou. E aí, temos aqui a gente se autoprestigiando, né? Diário de Intercâmbio, Lully e o episódio 6 de temporada de verão. Inclusive, eu vou deixar aqui esse pedido, apesar de que a gente sabe que só teve uma temporada, mas a Netflix podia ter feito uma segunda temporada de verão, né? Pra gente ver mais do Miguel. Sim. Ia deixar esse pedido aqui. O Poço. Gente, vocês já assistiram O Poço? A gente assistiu. Realmente surpreendente. Vamos ver o que mais temos aqui, De Volta aos 15, olha só. Esse aqui de Tirar o Fôlego, gente, é um doc sobre mergulho sem cilindro, na apneia. Vocês já viram isso? Assistam. De Tirar o Fôlego, literalmente. Tenho que compartilhar com vocês a minha lista, claro. Vou trazer aqui a lista, que eu já acrescentei só nesse vídeo, 3. Tá, ó, Vestida pra Casar, Manifeste e O Pior Vizinho do Mundo. E aí a gente tem aqui os títulos que eu já assisti e botei pra assistir de novo, porque eu gosto de assistir de novo. Sim, tem título que eu gosto de assistir de novo. E aí Spirit tá aqui, ó, desenho lindo, gente, muito emocionante. André me apresentou, a gente pesquisou, viu que tava na Netflix e falamos, vamos assistir. Magnatas do Crime, que série boa, né? Que série boa, eu adorei. Ó, Meu Ano em Oxford, que Netflix estava ali, ó, me recomendando, já tá aqui. Temporada de verão pra assistir de novo, né? O André, Sex Education. Todos os meus filmes e séries estão aqui, ó. E Emergência Radioativa, que eu tô doida pra ver, que eu ainda não assisti. Stranger Things, porque agora que acabou, né? Como é que a gente vive sem? A gente vive com o que tá na Netflix e assiste tudo de novo. Emily in Paris, The Crown. Gente, The Crown, eu já ouvi falar tão bem, mas 6 temporadas. Você é daquela pessoa também que fica assim, quero muito assistir, mas tem 6 temporadas. Muita temporada, né? Aí você ou toma coragem e vai, ou não assiste, fica só na sua lista mesmo, que é igual o que tá aqui, já tá fazendo aniversário The Crown aqui na minha lista. Black Mirror, ó, De Tirar o Fôlego, que eu falei pra vocês, O Eternauta e A Lista da Minha Vida. Ou seja, a lista da minha vida tá aqui, né? Da minha vida na Netflix tá aqui a lista. Então é isso, galera. Gostaram do meu Tá Na Net? Eu amei estar na net aqui com vocês, tá? Foi tudo de bom. Me conta, por favor, aqui nos comentários o que vocês acham que eu não posso deixar de ver de jeito nenhum e que eu tenho que adicionar no meu perfil. Conta aqui também quem você quer ver neste sofá abrindo o perfil da Netflix pra vocês. Um ator, uma atriz, alguém que vocês admirem. Vai ser tudo, porque agora, depois desse meu vídeo, eu vou assistir todos os outros pra pegar as dicas. Um beijo e não esquece de se inscrever no canal. Agora já decorei tudo, não vou nem precisar abrir a minha lista quando chegar em casa, já vou saber exatamente o que eu vou ver. Obrigada, Netflix, por ter me convidado para fazer esse vídeo.